uma boa noite a todos. Quero saudar o pessoal que já está entrando conosco aqui, online, a Eliane, a Alice, a Eurides, a do Carmo, pessoal que devagarzinho vão entrando para poder acompanhar conosco. Essa primeira live é do nosso projeto aqui na Diocese de Lorena, na Pastoral Litúrgica, que visa celebrar o cinquentenário da Constituição Apostólica Laudes Canticum, documento com o qual o Papa Paulo VI, seguindo as orientações do Concílio Vaticano II, reformulou, renovou a liturgia das horas, um tesouro, segundo ele próprio, que deve estar à disposição de todos os fiéis, não só os clérigos, os religiosos, mas todos os fiéis leigos devem também aprender a usufruir desse patrimônio espiritual concedido por Deus a nós através de sua Santa Igreja. Vou saudando aqui o pessoal que vai entrando, a Tereza, a Gabriela Mendes, sejam bem-vindas, bem-vindos a essa nossa live, a Elaine, parabenizando a todos nós pela iniciativa, sejam bem-vindos. Esse projeto que se inicia hoje vai também se prolongar até o final do ano, com outras lives formativas. Nós vamos abordar o aspecto teológico litúrgico, nós vamos abordar o aspecto bíblico também dos salmos, e assim por diante. Então, convidamos todos vocês, queridos fiéis da Diocese de Lorena, e também, pela graça, da internet, nós podemos atingir, para além das fronteiras da nossa diocese, todos os fiéis católicos de boa vontade podem certamente usufruir, crescer na fé, na sua espiritualidade, a partir dessas lives que estamos promovendo. Saúdo a Natália, a Neuza, o Gabriel, a Maria Margarida, tantas pessoas já estão conosco, cerca de 40 pessoas já online conosco, vamos entrando devagarzinho, e eu gostaria de iniciar com uma oração, vamos rezar, vamos nos colocar na presença de Deus, para depois nós apresentarmos, o nosso ilustre convidado dessa noite, e também nosso querido seminarista Danilo, que nos acompanha na Comissão Diocesana de Liturgia. Então, juntos, rezemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Danilo. Quer se apresentar? Uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite, Padre Thales. Boa noite, Cleiton. Boa noite, pessoal que nos acompanha, para este momento rico de formação que nós teremos, muito importante para nós. Então, uma boa noite a todos, a vocês aí que estão nos acompanhando. Boa noite. Olha, tanta gente aqui, gente também de outros estados, tem um pessoal aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma diocese muito fervorosa, acompanhando-nos, a Mariazinha, a Adriana, o Ademir, o Wellington, a Ivanete, de Brasília, a Sueli, o João Dias, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Nadir Dias, muitas pessoas, graças a Deus, nos acompanhando, certamente também os amigos e alunos do professor Cleito. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas e boa noite ao senhor professor Cleiton. Seja bem-vindo e, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa noite, Padre Thales. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Com muita alegria, aceitei este convite para participar dessa primeira live formativa em comemoração aos 50 anos deste documento tão importante para a liturgia das horas, e é uma alegria estar com todos vocês e dividir um pouco daquilo que a gente pode conversar sobre a música na liturgia das horas, a música que é tão importante para esta celebração da igreja, sendo
quase inteiramente constituída de música. A Liturgia das Horas pode ser cantada do começo ao fim. Então, vamos tratar de um tema que me agrada muito, e eu espero poder ajudá-los a entender, então, esta importância da música na Liturgia das Horas, para que todos possam celebrar melhor. Então, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar com vocês. Alegria. Então, agora, de início, vamos pedir para o seminarista Danilo aí ficar com a bola, né, para poder apresentar melhor o Cleiton, o seu currículo. Cleiton que tem um trabalho excepcional, tanto na Arquidiocese de Campinas, mas na Igreja do Brasil de maneira geral. Então, o Danilo vai esboçar um pouco a sua vida, seu currículo, para o pessoal também conhecer um pouquinho melhor seu trabalho. Sim. O professor Cleiton Júnior Dias, ele tem se destacado com grande sucesso por sua dedicação à música vocal, música sacra e canto gregoriano. Ele vem desenvolvendo uma ampla atividade como cantor, regente, preparador vocal de coros, professor de canto e de música sacra. Ele tornou-se doutor em música no ano de 2016, mestre em música em 2012 e bacharel em música com habilitação em voz em 2009 pela Unicamp. Na Itália, ele aperfeiçoou-se em pesquisa de manuscritos musicais pelo Arquivo Secreto do Vaticano no ano de 2014. Canto gregoriano pelo Centro Franciscano de Estudos de Canto Gregoriano, Pontifício Instituto de Música Sacra e Associação Internacional de Estudos de Canto Gregoriano, do ano de 2012 a 2018 e também 2020. Atualmente, ele é diretor e professor do Centro de Estudos de Música Sacra e Liturgia da Arquidiocese de Campinas, CEMUC. É diretor artístico e regente do coro da Arquidiocese de Campinas. Diretor artístico e regente do coro Tutti Cantante de Campinas. É professor no curso de pós-graduação em música litúrgica do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É membro da Comissão de Liturgia do Regional Sul 1 da CNBB e membro da Associação Internacional de Estudos em Canto Gregoriano na Itália. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Obrigado. O professor Cleiton, então, eu queria, nesse início, que o senhor explicasse um pouquinho para nós o que é o ofício divino. Muito bem, então a gente vai olhar para o ofício divino, mas com um olhar voltado para a música, vamos dizer assim, porque a gente poderia abordar o ofício divino de tantas formas, do ponto de vista específico da liturgia, do ponto de vista específico das comunidades religiosas que celebram diariamente o ofício divino, bem como também do ponto de vista histórico. Nós vamos olhar para o ofício divino hoje do ponto de vista musical, ver como é que a música evolui no ofício divino, especialmente acompanhando a evolução do canto gregoriano, ver os gêneros, as formas e a prática litúrgico-musical. Então, a gente começa com a sua primeira pergunta, definindo o que é o ofício divino. A gente pode dizer que ofício divino, ou o outro nome, liturgia das horas, né, como também nós chamamos, especialmente aqui no Brasil, ofício divino ou liturgia das horas, é um conjunto de celebrações que dividem de modo regular e periódico o dia litúrgico. Né? Então, ao longo do dia litúrgico, das 24 horas do dia, nós temos diversos momentos para oração, e embora para cada um desses momentos a estrutura das celebrações seja mais ou menos a mesma estrutura, para cada uma das horas do ofício divino, nós temos um nome específico, praticamente ligado àquele horário em que a celebração é realizada. Então, por exemplo, laudes matutinas, quando são celebradas na parte da manhã, é a primeira oração do dia. Depois nós temos outras 3 orações que recebem o nome de hora média, quando são rezadas conjuntamente, ou quando são rezadas de maneira separada, independente, aí chamamos de hora terça,
quando rezada às 9 horas, hora sexta, por volta de meio-dia, hora noa ou hora nona, por volta das 15 horas. À tarde, nós temos a celebração das vésperas. Interessante dizer que as laudes e as vésperas, elas não têm um horário fixo, como tem a hora média, a terça, a sexta e a nona, pelo fato de que o nascer do sol e o pôr do sol, ele acontece em horários diferentes, de acordo com o hemisfério, de acordo com a posição geográfica em que a gente se encontra. Então, a igreja, ela não fixa um horário específico para as laudes e para as vésperas, mas coloca as laudes ao nascer do sol e as vésperas ao pôr do sol. Então, mais ou menos por volta de 6 horas, alguns lugares 7 horas, ou até mesmo 5 horas, dependendo do hemisfério onde que acontece. À noite, nós temos uma celebração que é chamada Completas, e que, de fato, encerra este ciclo. Se nós observarmos toda essa estrutura, ela acaba dividindo o dia em aproximadamente 3 horas. A cada 3 horas, mais ou menos, nós temos uma celebração. Além destas celebrações, nós temos também uma outra celebração que ela tem um caráter de ofício noturno. Ao longo da história, era de fato um ofício celebrado durante a noite e celebrado em diversas horas também da noite, chamadas de primeiro noturno, segundo noturno, terceiro noturno, que acabava dividindo a madrugada em momentos em que, principalmente na comunidade monástica, os religiosos encontravam-se em coro para fazer as celebrações. Mas, com o Concílio Vaticano II, esse ofício noturno, embora ele conserve esta índole de louvor noturno, conforme diz a Sacrosanctum Concilium, ele também pode ser celebrado ao longo do dia. E aí a pergunta que você me fez no começo, o que é o ofício divino, né? E para a gente responder esta pergunta, a gente em primeiro lugar, responde de maneira técnica, né, que são as diversas horas celebradas ao longo do dia. Mas, de maneira litúrgica, teológica e evangélica, a gente diz que é o cumprimento de um preceito evangélico, um preceito que se encontra especificamente no Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde o próprio Senhor nos pede: rezai, orai sempre, sem se cansar. Então, nós estamos dividindo as horas do dia em momentos de louvor, em momentos de oração, para cumprir, de fato, este preceito evangélico. Muito bem. Professor, qual é a origem do ofício divino? Então, a origem do ofício divino, que é de fato uma oração comum, uma oração também comunitária, onde todos os cristãos são convidados a tomar parte, né? Às vezes a gente pensa que é algo que só pode ser realizado pelas comunidades religiosas, mas de fato não. Todos nós também, católicos, leigos, somos convidados a participar deste ofício divino. Ele tem a sua origem no culto, em grande parte devido à prática litúrgica da sinagoga. Se nós olharmos, por exemplo, para as práticas de oração que são descritas no Antigo Testamento, da prática da sinagoga, nós vemos que existem orações públicas e comuns, divididas também em várias horas do dia, que de maneira também como que comum, acaba também acontecendo, não só para os cristãos católicos, mas em outras denominações religiosas, também são prescritos momentos de oração. A gente pensa especialmente nas religiões orientais, onde eles dividem os horários do dia para oração e param tudo para fazer as suas orações, né? Isso é muito forte no Oriente, por exemplo, onde eles precisam cumprir os preceitos e, de fato, dedicam-se à oração. No século V,
a oração do ofício divino, ela começa a se organizar no seio das comunidades monásticas, especialmente, e aí acaba tomando um curso diferente, chamado de cursus monástico, diferente daquele cursus que era da igreja das catedrais e das basílicas, chamados de curso romanos. E, basicamente, o que diferencia este curso monásticos desse cursos romanos era que, nos mosteiros, os monges, os irmãos religiosos, as irmãs, eles tinham a obrigação de recitar e cantar os 150 salmos ao longo de uma semana. Então, em uma semana, de domingo a domingo, todos os salmos estavam presentes nas diversas orações das horas, e todos esses salmos eram cantados. No cursos romanos, esses 150 salmos eram distribuídos, às vezes em 2 semanas, às vezes em 3 semanas, às vezes em 4 semanas. Então, isso que diferenciava ali no século V, o curso romano do cursos monásticos. E com o incentivo, especialmente de São Bento, quando prescreve na sua regra que os monges devem dedicar-se com muito carinho, com muito afinco à oração, esse ofício divino, ele passa a ser um pouco mais estruturado. Aí nós temos o nascimento das primeiras antífonas, ainda que não tenhamos o registro musical dessas antífonas, mas nós temos os textos dessas antífonas, e são textos retirados da Sagrada Escritura, que chegaram até nós através dos antigos antifonários, e alguns registros dizendo como que este canto era realizado. Então, às vezes dividido em 2 coros, às vezes cantado de forma direta, onde apenas um cantor entoava tudo. Então, isso variava também muito de lugar para lugar, e especialmente variava se o ofício era celebrado numa catedral ou se era celebrado no mosteiro. Na época carolíngia, na época de Carlos Magno, por exemplo, com a expansão ali da liturgia e a unificação da liturgia em torno da unificação do próprio Império Carolíngio, nós vamos ter uma retomada desta organização, uma organização um pouco mais apurada, vamos dizer assim, até mesmo na compilação dos chamados livros litúrgicos, né? Então, antes da época carolíngia, nós temos manuscritos espalhados. Na época carolíngia, nós passamos a ter já livros litúrgicos que vão organizar todo o ofício. E por volta do século IX, aí nós vamos observar no ofício a interpolação de outras formas devocionais, que acabavam também se mesclando, misturando com o ofício. Então, por exemplo, procissões, adoração da Santa Cruz, e especialmente das relíquias da Santa Cruz, que acabam se espalhando por toda a Europa, visitas a altares que conservavam provavelmente os corpos incorruptos de alguns santos, ou mesmo relíquias de santos. Então, nós vamos perceber ali no século IX uma certa ritualidade um pouco confusa, que mescla também as devoções populares com o ofício divino, e aí vão surgir até ofícios populares, né, como o chamado, por exemplo, o ofício rítmico de São Francisco, que surge na Idade Média, outros ofícios, ofício popular de Nossa Senhora. Então, temos uma realidade um pouco confusa. Um outro momento muito importante, e um personagem muito importante para a organização do ofício divino é São Francisco de Assis, que em 1223 ele impõe aos frades franciscanos a obrigação da recitação de fato do breviário, e esse breviário ele passa a ser um livro portátil e não
um livro de oração que ficava somente na igreja. Porque aqui que tem uma parte importante da história para a gente entender. Antes de 1223, nós temos o ofício divino compilado nos livros litúrgicos, só que havia um livro para cada coisa. Havia o antifonário, que trazia as antífonas. Havia o lecionário, que trazia as leituras. O inário, que trazia os hinos, né? O oracional, que trazia as orações. Em 1223, todos esses livros são compilados e reunidos num único livro, chamado Breviário. Com esse feito da criação do breviário e a imposição de São Francisco de Assis, para que esse breviário também possa ser recitado, não somente em coro, não somente em comunidade, mas também de forma pessoal, então o ofício acaba se popularizando, e não só no ofício em coro, mas também no ofício pessoal. Em 1568, nós vamos ter uma reforma que acontece em todo o breviário, uma reforma que é decorrente do Concílio de Trento, que pede uma reforma não só do breviário, mas também do missal romano, com a publicação do missal de São Pio V, e tudo isso vai, de fato, ficar até 1956, quando Pio XII faz uma nova versão do breviário, e que é a última versão antes do Concílio Vaticano II. Então, essa é a evolução, assim, um resumo da evolução histórica do ofício divino. Acho que o seu microfone está desligado. Ah, sim. Perdão. Então, como foi a reforma do ofício divino no Vaticano II? Isso. A reforma do ofício divino no Concílio Vaticano II, ela acontece como sendo um dos pedidos da Constituição Sacrosanctum Concilium, que foi, de fato, o primeiro documento de liturgia publicado pelo Concílio Vaticano II. Na Constituição Sacrosanctum Concilium, a gente já encontra este pedido para a reforma total da liturgia das horas. E em 1970, 1º de novembro de 1970, é publicada a Constituição Apostólica Laudis Canticum, esta que estamos comemorando, então, este ano, promulgada por Paulo VI, que vai revisar toda a liturgia das horas. E é uma revisão muito interessante, porque ela mexe na estrutura das horas, tirando duplicações, simplificando o ofício noturno, que era dividido em vários noturnos, né? Ele passa a ser chamado de ofício das leituras, e pode ser celebrado em outras horas do dia. Outros santos que foram canonizados passam a ter um ritual próprio, um ofício, um formulário próprio para as suas celebrações. Então, a gente tem uma reforma geral. No que diz respeito ao canto, a gente também vai ter esta Constituição Apostólica que incentiva a celebração do ofício divino, não só pelos religiosos, pelos sacerdotes, mas também pelos leigos, e vai incentivar justamente o canto do ofício divino. Não que não acontecesse antes do concílio, acontecia, mas acontecia praticamente ligado nos grandes centros religiosos, nos mosteiros, nas catedrais, nas basílicas. O Concílio Vaticano II pede, então, que o ofício divino seja celebrado no seio das comunidades, e pede que seja cantado. E aí vai dando as suas indicações para que este canto possa ir progressivamente atingindo todo o ofício. Professor Cleiton, qual é a estrutura das horas do ofício divino pós-concílio Vaticano II? Isso. Uma das inovações do concílio foi mexer na estrutura da oração, de fato, tentando organizar e evitando duplicações. Então, a gente tem, por exemplo, uma celebração chamada de invitatório, que traz 2 elementos apenas, versículo introdutório e um salmo invitatório com antífona, e essa celebração é, de fato, uma preparação
para ou o ofício das leituras ou as laudes. Então, antes de rezar o ofício das leituras ou antes de rezar as laudes, a gente tem uma preparação para a celebração, que é de fato chamada de invitatório, constando com esses dois elementos. Depois nós vamos ter o ofício das leituras, que passa a ser simplificado, porque quando conservava aquele caráter noturno, dividido em várias partes, ele era um ofício muito complexo, né, e praticamente celebrado apenas nos mosteiros. Quando o Concílio Vaticano II reforma o ofício das leituras e dá para ele a possibilidade de ser celebrado em qualquer hora do dia, também mexe na estrutura. E aí nós passamos a ter um versículo introdutório, um hino, uma salmodia composta de 3 salmos ou partes de salmos, com as suas respectivas antífonas, um versículo, uma primeira leitura, que é sempre uma primeira leitura bíblica, um responsório, chamado em canto gregoriano de responsório prolixo, porque ele é de fato maior do que o outro responsório que existe na outra celebração e que é chamado de responsório breve. Então aqui tem essa denominação, responsório prolixo, porque ele é maior e musicalmente em canto gregoriano é o mais elaborado. Uma segunda leitura, que não é mais uma leitura de fato bíblica, mas ela pode ser uma leitura da patrística, uma leitura sobre a vida do santo que se celebra naquele dia, então a gente chama de uma leitura hagiográfica. Um segundo responsório prolixo, o hino Te Deum, cantado nos domingos e solenidades fora da quaresma, a oração conclusiva e uma aclamação. Para as laudes, nós vamos ter uma estrutura mais ou menos semelhante, com versículo introdutório, hino, uma salmodia composta de 3 salmos, ou cânticos do Antigo Testamento com as suas respectivas antífonas, uma leitura breve, e aí um responsório curto, por isso chamado de responsório breve. Um cântico evangélico, que na oração da manhã é o Benedictus, com a sua antífona, as preces, a oração do Senhor, oração conclusiva, bênção final e despedida. A hora média, aquela que pode ser com a reunião das 3 horas menores, terça, sexta e nona, ou as 3 horas podem ser separadas também em celebrações individuais, contando versículo introdutório, hino, salmodia, leitura breve, versículo, oração conclusiva e aclamação. Depois, as vésperas, que tem a estrutura igual à estrutura das laudes. O que muda? O cântico evangélico, que nas laudes cantamos o Benedictus e nas vésperas nós cantamos o cântico de Nossa Senhora, o Magnificat, com a sua antífona. Depois, a oração da noite, chamada de completas e que encerra a celebração do dia. Um versículo introdutório, um exame de consciência, que pode ter o mesmo modelo do exame de consciência que a gente faz na missa, né? Como no ato penitencial, um hino, uma salmodia com 1 ou 2 salmos ou partes de salmos, leitura breve, responsório, o cântico evangélico, aí nas completas nós cantamos o cântico de Simeão, o Nunc Dimittis, a oração conclusiva, bênção final, e a oração é encerrada com uma antífona dedicada a Nossa Senhora, que antes do concílio havia uma antífona prescrita para cada um dos tempos litúrgicos. Após o Concílio Vaticano II, a única antífona prescrita é o Regina Coeli, Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, para o tempo da Páscoa, e as outras antífonas podem ser cantadas à vontade. Isso no ofício romano, porque no ofício monástico ainda vai se conservar para cada tempo litúrgico uma antífona de Nossa Senhora própria. Professor Clayton, explica para a gente como é o versículo introdutório e o salmo invitatório. Isso, agora a gente começa, então, a falar sobre cada uma das partes, especialmente vai ser útil para as pessoas que estão nos assistindo, né, para entenderem o que são estas partes e, musicalmente, como que elas são realizadas, como é que a gente pode tornar isso mais prático no uso de nossas comunidades. Então, é muito importante a gente entender o esqueleto de cada uma destas partes. A gente começa com o versículo introdutório. O versículo introdutório, ele tem a função de indagar, de convidar a Assembleia para o louvor de Deus. Ele se trata de um recitativo litúrgico, um pequeno versículo mesmo, que compete ao celebrante, que canta ou diz: vinde, ó Deus, em meu auxílio,
e a Assembleia que responde, socorrei-me sem demora, e em seguida acrescenta-se o Glória ao Pai. Então, é muito simples essa estrutura. Quando cantado, é cantado também numa melodia muito simples, que abre a celebração. Quando o invitatório ele é dito no início das laudes ou do ofício das leituras, aí a gente muda o texto deste versículo, que deixa de ser vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, e passa a ser abri aos meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Neste momento do ofício, quando rezamos o invitatório, ou cantamos o invitatório, é o momento em que fazemos o sinal da cruz. Então, o canto, ele é acompanhado no vinde, ó Deus, em meu auxílio, do sinal da cruz. E quando cantamos abri os meus lábios ao Senhor, nós fazemos o sinal da cruz nos lábios. E o canto gregoriano oferece melodias diferentes, tanto para o uso romano, quanto para o uso monástico. Mas são geralmente melodias muito simples, dentro de um estilo de recitativo. Depois nós temos o salmo invitatório, que faz parte daquela celebração preparatória chamada de invitatório, né? Ele é geralmente o Salmo 94, né? Vinde, exultemos de alegria no Senhor, né? Então é de fato um convite ao louvor. Esse Salmo 94 também pode ser substituído por outros salmos que estão presentes no livro da Liturgia das Horas, e ele pode trazer uma antífona, que geralmente está ligada com o tempo litúrgico, e ele é considerado um elemento fixo, visto que é rezado antes das laudes ou antes do ofício das leituras, e a função é uma função de preparação espiritual para, de fato, iniciar a celebração. Então, é colocar-se na presença de Deus e preparar-se para iniciar o ofício. Ele também é executado inteiramente pela Assembleia, né, segundo a forma de salmodia antifônica, ou seja, a gente divide a Assembleia em duas partes, pode ser homens e mulheres, pode ser o lado esquerdo, o lado direito, mas na tradição ele é sempre dividido entre duas partes, e entre cada uma das estrofes desse Salmo 94, a gente repete a antífona, que funciona como se fosse um refrão. Diferente dos outros salmos do ofício, onde esse refrão não vai aparecer entre cada um dos versículos, mas a ser cantado somente antes do primeiro versículo e após o último versículo. Em canto gregoriano, a gente encontra as melodias num livro chamado Liber Hymnarius, que tem 50 refrãos e 15 tons em estilo semi-ornado gregoriano para o canto. E além do Salmo 94, podemos fazer uso do Salmo 23, do 66, do 99, que estão presentes no livro da Liturgia das Horas. A minha pergunta agora é sobre o hino, né? Ele está presente em todas as horas? Não, o hino não está presente em todas as horas, mas é um elemento muito importante do ofício, no sentido de que ele é uma composição, de fato, poética, não bíblica. Não é como um salmo, né, porque ele não é extraído da Bíblia. São composições que, de fato, foram criadas ali por volta do século IV, por obra principalmente de dois bispos, Santo Eusébio de Vercelli e Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio compôs muitos hinos que estão presentes no nosso inário e que nós cantamos nas celebrações. Eles acabam entrando na liturgia romana por volta do século XII, mas antes disso já era cantado em outras celebrações. Então, de fato, é uma composição poética formada em versos de tamanhos iguais, então o hino sempre tem a mesma quantidade de versos, sempre tem a mesma quantidade de acentos poéticos. Se nós formos contar quantas sílabas poéticas tem em cada uma das frases do hino, então ele também tem um padrão, ele segue um padrão de sílabas poéticas, e a gente faz uma melodia, geralmente em estilo silábico, sem muita ornamentação, e acaba fazendo a execução deste hino
com uma melodia que se repete ao longo de todas as estrofes. Então, a primeira melodia, a primeira estrofe é cantada com uma melodia, aquela mesma melodia nós fazemos em todas as estrofes. Então, isso é uma das características principais do hino. E nós podemos dizer que o hino, à semelhança do canto de entrada, da missa, ele acaba servindo para colocar a Assembleia no mistério daquela liturgia que vai ser celebrada naquele dia, porque, de fato, ele tem uma ligação muito grande com o tema litúrgico da celebração. Então, por exemplo, se estamos no tempo do Natal, o hino vai ser um hino com algumas frases que vão nos remeter para este sentido do Natal. Se estamos no tempo do Advento, este hino, de fato, remete ao tempo do Advento. As horas canônicas que nós apresentamos agora há pouco, todas elas têm um hino, só que não é o mesmo hino. Os hinos diferem de hora para hora, mas todas as horas, o primeiro elemento, logo após o versículo introdutório, é de fato um hino, ainda que para cada hora nós tenhamos hinos diferentes, de tamanhos diferentes e de composições diferentes. Digamos que do repertório de canto gregoriano, todos os hinos são musicados por autores anônimos. Quando a gente pega um livro de canto gregoriano, é muito curioso isso, porque às vezes a gente encontra lá Santo Ambrósio, compositor deste hino. Só que Santo Ambrósio compôs o texto. Não dá para a gente saber quem compôs a melodia, mas esses hinos são geralmente identificados no repertório de canto gregoriano. O que são as antífonas, né? Como são escolhidas, como são cantadas, como é feita a salmodia? Muito bem, a gente agora entra na parte central do ofício divino, que é a parte da salmodia, quando nós damos louvor a Deus através dos salmos. E conforme eu falei lá no início da nossa conversa, isso variava muito ali na Idade Média, né, quando nós tínhamos a obrigação de que nos mosteiros os salmos fossem cantados ao longo de uma semana. Então, os 150 salmos tinham que ser divididos de modo a chegar ao final da semana e todos tinham cantado salmo. E é tão curioso isso, porque quando nós pegamos antigos manuscritos desta época, a gente tem, por exemplo, os breviários antigos dos mosteiros. Os monges mais experientes, eles têm nos seus breviários os textos das antífonas, mas eles não têm os textos dos hinos. Por quê? Porque já tinham decorado estes hinos pelo fato de cantar tanto ao longo das semanas, a cada semana repetir os 150 salmos. Então, no monge mais velho, no monge mais experiente, o seu breviário só tinha antífonas, não tinha salmos. Ao passo que, quando pegamos um breviário de um noviço, aí nós temos o texto completo dos salmos. Então, a gente diz que por isso, de fato, os salmos, com as suas antífonas, constituem a parte central do ofício, quando, por exemplo, toda a Assembleia se senta, e aí nós vamos fazer a execução desses salmos e antífonas. A antífona, ela é um pequeno texto, é sempre um texto muito curto, em formato de prosa, e que ele serve para introduzir aquele salmo, né? É como se fosse uma chave de leitura. A Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas, no artigo 113, diz que as antífonas ajudam a ilustrar o gênero literário do salmo, fazem do salmo uma oração pessoal, acentuam algum pensamento especialmente digno de atenção e que poderia passar despercebido e conferem uma matiz particular a determinado salmo em certas circunstâncias. E ainda são de grande ajuda para a interpretação tipológica ou festiva, contando que se excluam acomodações arbitrárias, podem tornar mais agradável e variada a recitação dos salmos. Traduzindo o que está nesse artigo 113. As antífonas, elas funcionam como uma chave de leitura
dos salmos. Elas nos ajudam a entender esse sentido dos salmos. O texto dessas antífonas, ele pode ser de 4 modos. Ele pode ser um texto extraído do próprio salmo, tirado de um dos versículos do salmo. Quando isso acontece, a gente diz que é uma antífona salmódica. Ou pode ser um texto tirado de qualquer outro livro da Sagrada Escritura e colocado naquele ofício, porque tem uma ligação com o próprio tempo litúrgico que está sendo celebrado, por exemplo. E aí dizemos que são antífonas bíblicas. Ou também temos as antífonas evangélicas, que são, de fato, tiradas citações do próprio evangelho e querem ilustrar aquela ocorrência litúrgica. Por exemplo, no ofício de hoje, que é véspera do 26º domingo do tempo comum, a gente tem uma antífona para a liturgia das horas, cantada nas vésperas, que é extraída do evangelho que vai ser lido na missa de amanhã. Então, ela tem uma profunda ligação com o texto litúrgico do dia. E, por fim, nós temos as antífonas, que são antífonas tiradas dos Atos dos Santos, ou seja, antífonas hagiográficas, porque elas têm uma ligação profunda com, de fato, a vida do santo. Aqui eu me recordo, por exemplo, da nossa padroeira Santa Cecília, né? No dia de Santa Cecília, nós temos uma antífona cantada nas vésperas, que foi extraída das atas do martírio de Santa Cecília, né? Que diz: enquanto se ouvia o som de instrumentos musicais, Cecília cantava de coração a Deus, seja feito o meu coração eternamente imaculado. Né? Uma antífona perfeita para ilustrar a relação de Santa Cecília com a música e que, por conta dessa antífona, Santa Cecília acabou se tornando padroeira dos músicos. Então, as antífonas que são hagiográficas, elas têm uma ligação muito específica com a vida do santo e acontecem, de fato, naqueles dias em que celebramos alguma recorrência de santo. As antífonas, elas são cantadas no início dos salmos e na conclusão dos salmos. Então, a gente começa um salmo cantando a antífona, depois discorremos todo o texto do salmo, cantamos o último versículo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e repetimos a antífona. Para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouco melhor, é como se fosse o salmo responsorial da missa, só que ao invés de nós repetirmos o refrão do salmo após cada estrofe cantada pelo salmista, é como se nós cantássemos um refrão do salmo só no início e só no fim do salmo. Então, estas são as situações das antífonas. Já as salmodias, que constituem, de fato, o canto dos 150 salmos, que são o núcleo central da liturgia, eles são divididos de acordo com cada um dos cursos, conforme a gente disse antes. Então, nos mosteiros, às vezes ainda no arco de uma única semana, são cantados os 150 salmos. Na igreja de Milão, chamada Igreja Ambrosiana, ou cursos mediolanenses, os 150 salmos são divididos em 2 semanas. Então, 75 salmos numa semana, 75 salmos na outra semana. E no Cursos Romanos, que é este que nós seguimos, nas nossas paróquias e comunidades, os 150 salmos são distribuídos ao longo de 4 semanas, que nós chamamos Semanas do Saltério. Então, primeira semana do Saltério, segunda semana do Saltério, e aí, ao longo de 4 semanas, a gente faz o canto dos 150 salmos. A gente está falando de salmos, só que também faz parte dessa salmodia os chamados cânticos bíblicos, que são outras composições poéticas que estão presentes na Sagrada Escritura e que também compõem a salmodia, como, por exemplo, os cânticos retirados das cartas de São Paulo, os cânticos do Apocalipse, os cânticos do Antigo Testamento, por exemplo, o canto dos 3 jovens na fornalha, o cântico de Daniel, então, o cântico de Débora, cântico de Judite, cântico de Isaías, são cânticos que também são distribuídos junto com os 150 salmos, para que de fato sejam executados na liturgia daquela forma que eu disse. No início de cada salmo, sempre se executa a antífona. Após o último versículo, sempre se executa o glória ao Pai, como era no princípio, agora e sempre, amém, e aí repete-se a antífona. Quando as antífonas não podem ser
cantadas, elas são, de fato, recitadas, e aí a gente tem que fazer também uma recitação poética, porque é música. Não podemos nos esquecer que todo o ofício divino é música. Então, rezar uma das partes do ofício divino é uma exceção, porque originalmente ele foi inteiro composto para ser cantado. Professor Clayton, existem leituras, se sim, elas podem ser cantadas? Podem, existem e podem ser cantadas, Danilo, desculpe. Só que acontece que a gente vê este uso das leituras cantadas, especialmente nos mosteiros, mas também em nossas paróquias nós podemos cantar as leituras, tendo em vista que nas celebrações do ofício divino, quando desejamos fazer encanto, a gente pode cantar tudo, né? Só que a gente precisa tentar encontrar uma maneira de solenização progressiva. Então, eu diria que é mais importante cantar os salmos, cantar a salmodia. E aí, quando a comunidade já está cantando a salmodia, podemos também, num dia solene, por exemplo, quando fazemos o ofício, cantar as leituras. E aí, como é que funciona o canto dessas leituras e quais as celebrações que têm, de fato, as leituras? Nós temos dois tipos de leituras no ofício divino: as leituras breves e as leituras longas, vamos dizer assim. A leitura breve, ela está presente nas laudes, está presente na hora média, está presente nas completas, está presente nas vésperas, né? Então, são sempre leituras muito curtas, que são escolhidas também em conformidade com o calendário litúrgico, e elas nos ajudam a entender algum pensamento da Sagrada Escritura que poderia passar despercebido quando aquelas leituras são inseridas no próprio calendário litúrgico das celebrações da missa, né? Então, são leituras que estão presentes no próprio lecionário, mas que, na liturgia das horas, querem destacar algum pensamento específico. Por isso, são chamadas de leitura breve. O ofício das leituras, como o próprio nome diz, ele dá um destaque para as leituras, e por isso ele tem dois tipos de leituras. Uma primeira leitura, que é chamada de leitura bíblica, e uma segunda leitura, que é tomada ou das obras dos padres, ou dos escritores eclesiásticos, ou ainda leituras hagiográficas. Dou um exemplo para vocês que estão nos ouvindo entenderem um pouco melhor. Por exemplo, no dia em que celebramos São João Paulo II, a segunda leitura vai ser tirada de uma das homilias proferidas por São João Paulo II ao longo de sua vida. Isso, a Congregação para o Culto Divino, que é quem organiza o texto dos ofícios, escolheu lá uma leitura extraída de uma das homilias de São João Paulo II para compor ali aquele ofício das leituras. Então, o ofício das leituras, ele traz sempre duas leituras, uma que é bíblica e a outra que é tirada especialmente daquela nos dias relacionados aos santos, ou da vida dos santos, ou também de alguma homilia, como é, por exemplo, o caso aí de São João Paulo II, que eu quis ilustrar. E quando a gente faz o canto das leituras, a gente sempre faz isso de forma de um recitativo. Não é um momento de fazer uma exibição da voz, não é um momento de fazer ornamentos, nada disso. A leitura tem um destaque que é dado pela cantilação. E o que é a cantilação? É um mesclar entre falar e cantar. A gente precisa entender uma coisa muito importante, que no início do cristianismo, nas primeiras celebrações, as leituras não eram lidas, elas eram cantadas. Elas sempre foram, no início, cantadas. E por que foram cantadas? Por dois motivos. Um motivo é de ordem prática. Naquela época, não havia sonorização, não havia microfone. Então, cantar fazia com que aquela leitura fosse ouvida, fosse escutada por aqueles que estavam mais distantes daquele cantor que estava cantando as leituras. Então, era um motivo de ordem prático, um motivo de amplificação sonora daquele texto. E um segundo motivo é de ordem ritual, porque, sendo palavra de Deus, ganha um destaque todo especial quando é cantada, né? Então, nós poderíamos tentar, nas nossas celebrações da Liturgia das Horas, valorizar aí o canto das leituras,
leituras de forma recitativa. Os livros de canto gregoriano, eles trazem os modelinhos. São sempre modelos muito simples, que estão muitas vezes sobre uma única nota, o que nós chamamos de recitação, e quando encontramos os diversos sinais de pontuação, então o canto gregoriano nos oferece modulações da voz que vão fazer com que aqueles sinais de pontuação sejam de fato compreendidos. Então, um ponto de interrogação tem uma modulação específica, um ponto final tem uma modulação específica, uma vírgula tem uma modulação específica, para que de fato o destaque não seja para a voz, mas seja para a palavra de Deus que está sendo cantada. Após as leituras, o que a gente tem? Após as leituras, nós temos os chamados responsórios. E esses responsórios estão ligados ao tipo de leitura. Quando temos uma leitura breve, nós temos o chamado responsório breve. Quando nós temos uma leitura longa, no ofício das leituras, por exemplo, nós temos um outro tipo de responsório chamado responsório longo, ou responsório melismático, ou responsório prolixo, que ele é mais desenvolvido. Vamos entender um pouquinho como funcionam esses responsórios. Então, depois da leitura breve, nas laudes, nas vésperas e nas completas, a igreja prevê o canto de um pequeno versículo em forma de responsório, a fim de que a gente responda àquela palavra de Deus que foi proclamada. Então, é importante dizer também que não precisa responder imediatamente. É importante terminar a leitura, dar um tempinho de meditação, dar um tempinho de silêncio para que aquela palavra de Deus penetre mais profundamente nos nossos corações, e aí, em seguida, a gente responde a esta palavra com responsório breve. Também deveria ser assim nas nossas missas, né? Termina a primeira leitura da missa, não temos que correr e cantar o salmo. Vamos dar um tempo para que a gente possa meditar aquela palavra e aí fazer a nossa resposta através do canto, né? Então, é sempre um responsório muito curto, numa melodia que é também de caráter simples, de caráter silábico. O canto gregoriano oferece, de fato, um modelo quase que fixo. É sempre uma mesma melodia que a gente encaixa naquela melodia o texto que varia de cada um dos ofícios, o que facilita bastante para o canto. A gente não tem que aprender várias melodias para o responsório. O canto gregoriano oferece um modelinho, e naquele modelinho você faz, aqui tem até a partitura deste modelinho. Então, a gente encaixa neste modelinho o texto que está previsto para aquele dia para responder a palavra de Deus. Já o responsório prolixo, aí a história começa a ficar um pouco mais complexa, porque é um texto maior, é cantado dentro daquele contexto do ofício das leituras, que tinha toda aquela solenização ao longo da Idade Média, com a divisão dos diversos noturnos, e é do repertório gregoriano a parte mais complexa musicalmente, né? De todo o repertório gregoriano para o ofício divino, a parte mais complexa é a parte do responsório prolixo, porque é geralmente um canto muito ornamentado, muito melismático, ou seja, muitas notas para uma mesma sílaba. Sobre uma única sílaba, às vezes a gente canta 2, 10, 20, 50 notas, né? Então, é um repertório muito rico musicalmente, só que muito complexo, né? Por isso que também acaba dando a origem ao nome de responsório prolixo, por ser, de fato, tão complexo, e que ele tem toda uma beleza poética de fazer com que aquela palavra que foi ouvida nas leituras, uma leitura mais longa, que ela ganhe um destaque maior nessa sua resposta. Após o Concílio Vaticano II, a gente ainda não tem um livro com todos os responsórios prolixos em canto gregoriano restaurado de fato. A gente tem alguns responsórios dos mais conhecidos e dos mais famosos nos livros do Liber Hymnarius, que traz os hinos para o ofício divino. E também temos que dizer que, após o Concílio Vaticano II, outros textos acabaram sendo inseridos na liturgia das horas. Então nós temos textos de responsórios prolixos em que a melodia gregoriana não existe, porque são textos novos.
derivados de celebrações novas, derivadas do ciclo de ano A, B e C, que não havia antes do Concílio Vaticano II. Então, nós temos um grande número de antífonas, criadas após o Vaticano II, mas que não existem no canto gregoriano uma correspondência para essas antífonas. E a Igreja nos incentiva a fazer o quê? Compor novas melodias para estes responsórios prolixos, para que possam, de fato, ser cantados no ofício divino. Falando agora sobre os cânticos evangélicos, né? Eu gostaria que o senhor explicasse quais são cantados em todas as horas, como eles são executados. Muito bem. Os cânticos evangélicos, como o próprio nome diz, são cânticos que estão presentes nos evangelhos, ou seja, o texto é um texto extraído dos evangelhos, especialmente do evangelho de Lucas, de onde nós extraímos 3 cânticos: o cântico de Zacarias, o cântico de Maria e o cântico de Simeão. Esses 3 cânticos evangélicos, eles recebem uma solenização no ofício divino e são cantados nas horas, na parte da manhã, nas laudes, e na parte da tarde, nas vésperas, e nas completas. Então, para cada uma das horas, a gente tem um dos cânticos. O Benedictus, que é o cântico de Zacarias, ele é cantado nas laudes e relata, através das palavras de Zacarias, que recuperou a sua palavra. O cântico de Maria, Magnificat, como todos nós conhecemos, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, relata de fato, como nós estamos vendo aqui nessa bonita imagem, o encontro de Maria com a sua prima Isabel, na sua saudação a Santa Isabel. E o Nunc Dimittis é o canto rezado pelo velho Simeão, quando encontra no Menino Jesus no templo, quando o Menino Jesus é apresentado ao templo, e o texto diz: agora, Senhor, já podes me deixar descansar. E que é um texto muito propício para a gente, de fato, fazer a oração da noite. Passamos por toda a labuta do dia, e aí encerramos a noite pedindo que o Senhor proteja e vigie o nosso sono. Então, são estes os 3 cânticos evangélicos. Eles, de fato, eles são ratificados pelo costume secular e popular da Igreja Romana e expressam louvor e ação de graças pela redenção. E eles são acompanhados, na celebração do ofício divino, da mesma solenidade que a gente acompanha, por exemplo, a proclamação dos evangelhos na missa. O que eu quero dizer com isso? São cantados de pé. Assim como na missa, a gente ouve o evangelho de pé. Neste momento, na missa, pode ter a incensação, né? O diácono, o sacerdote, incensa o livro dos evangelhos. O cântico evangélico também é acompanhado da incensação. Aqui, no caso, não da incensação do livro, mas sim da incensação do próprio altar, né? Então, o altar é incensado enquanto se canta os cânticos evangélicos. Tem uma estrutura parecida com a estrutura dos salmos, porque são divididos em versículos, e esses versículos podem ser cantados de forma alternada. Tem uma antífona que muitas vezes está ligada com aquela festividade litúrgica, como eu ilustrei agora há pouco, né? Por exemplo, amanhã, 26º domingo do tempo comum, o texto do cântico evangélico é uma citação de um dos versículos tirado do evangelho da missa que vamos ler amanhã. Então, ele tem sempre uma ligação muito grande com a solenidade, com a celebração. E as melodias em canto gregoriano são melodias geralmente solenes, né, chamamos isso de tons ornados, né, são melodias onde o primeiro versículo é sempre um versículo um pouco mais florido, e a gente tem também, ao longo da história da igreja, da história da liturgia, os compositores que fizeram músicas polifônicas para o ofício divino. Às vezes, para o cântico evangélico, a gente tem melodias que são feitas a mais vozes, e não só em uníssono, né? Então, alternando o canto gregoriano com uma melodia polifônica. Vários compositores, ao longo da história da música, compuseram melodias para o Magnificat, para o Benedictus, para o cântico de Zacarias, que são esses cânticos evangélicos muito importantes. Então, a igreja, ela é detentora de um patrimônio muito grande de música sacra,
que nós lemos no capítulo 6º da Sacrosanctum Concilium, que é um patrimônio, um tesouro de inestimável valor, né, que excede todas as formas de arte. Isso está no capítulo 6º da Sacrosanctum Concilium. E esse patrimônio é justamente composto por esse repertório que foi composto para as celebrações e que ainda hoje podem ser utilizados nas nossas celebrações do ofício divino. Sobre o Te Deum, ele é também um cântico, um hino. Em que hora ele é cantado? Muito bem. O Te Deum é de fato um hino. É um longo hino de louvor. Mas é um hino diferente daquele hino que é cantado no início do ofício. Por quê? Aonde que reside a diferença? Reside no fato de que os hinos que são cantados no início do ofício são hinos estróficos, divididos em estrofes do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de sílabas poéticas em cada verso. O Te Deum é um hino em prosa, ele não é um hino em poesia. Semelhante ao nosso hino de louvor da missa, o Glória, que também é um hino, mas não um hino em poesia, e sim um hino em prosa, né? E ele faz parte dessa antiga estratificação do repertório gregoriano, ali por volta do século III, do século IV, quando nós temos a chamada hinodia livre. A origem do Te Deum é uma origem que já foi discutida por musicólogos ao longo de muito tempo, né? Uma lenda muito antiga diz que Santo Ambrósio e Santo Agostinho foram os compositores desse hino, que foi composto exatamente para o dia do batizado de Santo Agostinho, no ano de 386, em Milão. Só que a gente sabe que, de fato, é uma lenda, não é uma história confirmada, e hoje os especialistas dizem, de fato, que o Te Deum, assim como o Glória da missa, é uma interpolação de textos. São vários textos que foram compostos em momentos diferentes da história e depois foram juntados num único texto, e isso aconteceu por volta ali do século IV, século V, e atribui-se a Nicetas, que é bispo de Remesiana, que atualmente é a Romênia Mediterrânea, o fato de ter compilado esses hinos. O Te Deum, ele aparece apenas numa das celebrações do ofício divino, que é, de fato, o ofício das leituras, né? Então, ele está ligado ao ofício das leituras, é cantado nos domingos fora da quaresma, nos dias de oitava da Páscoa e do Natal, nas solenidades e festas, após a segunda leitura com seu responsório. Então, no ofício das leituras, temos as duas leituras que já falamos lá atrás, após o segundo responsório, canta-se o Te Deum, e a última parte, que começa no versículo Salvai o vosso povo, é uma parte que pode ser omitida. Os livros de canto gregoriano nos testemunham 5 melodias diferentes para o Te Deum, de acordo com o uso ao longo da história, e outras composições também podem ser feitas, de modo que a gente tenha a oportunidade de cantar este hino não só no repertório gregoriano, mas também em composições de música moderna, em composições em vernáculo. Ele também pode ser cantado e executado nas celebrações do ofício das leituras. Muito bem. Professor, dentro do ofício a gente encontra as preces. Elas estão presentes em todas as horas. Como são feitas? Muito bem. As preces, elas são semelhantes ao momento da oração dos fiéis que temos na missa. Então, isso para ilustrar para os que estão nos acompanhando e que às vezes não tenham ainda participado de um ofício divino, as preces são mais ou menos parecidas ali com a oração da comunidade, a prece dos fiéis que nós rezamos na missa. Só que, de fato, elas não estão presentes em todas as horas do ofício, mas apenas em 2 horas. As laudes, que são a oração da manhã, e as vésperas, que são a oração da tarde. São apenas nestes 2 momentos do dia que nós temos as preces. Nas laudes, elas têm o sentido de santificar o dia a Deus, né? Então, oferecendo aquele dia que inicia-se, os trabalhos que serão desenvolvidos ao longo daquele dia. E nas vésperas, elas têm um sentido de ação de graças, de dar graças a Deus por aquele dia que termina, agradecendo pelos benefícios recebidos. Geralmente
também na oração das vésperas, como sendo a oração da tarde, o declinar do dia, também se reza de maneira muito especial pelos falecidos. Em muitos formulários das vésperas, a prece pelos falecidos é a última das preces, justamente porque como o dia declina, a vida também declina, e por isso rezamos pelos nossos irmãos falecidos. As preces podem ser cantadas também, podem ser cantadas integralmente, tanto as invocações, os pedidos, como a conclusão, como a invocação a introdução, e também podemos cantar, às vezes, só a resposta, que é uma resposta simples, curta. O canto gregoriano traz um exemplo único para todo o ofício, de uma única melodia de preces para você encaixar ali de acordo com o texto próprio de cada dia. Então, é um costume do repertório gregoriano manter essa padronização, e que pode ser cantada também. Nós encontramos também a oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso também ele pode ser cantado? Isso. A oração do ofício divino, ela também traz o Pai Nosso, e este Pai Nosso, ele também, como na missa, pode ser cantado, né? Antes de explicar aqui sobre o canto do Pai Nosso no ofício divino, eu quero explicar de maneira geral uma coisa que a gente precisa entender sobre o Pai Nosso. Quando a gente canta o Pai Nosso, a gente tem que ter duas certezas. A primeira certeza, que o texto é o texto oficial. A gente não tem o direito de mudar o texto do Pai Nosso, né? Então, temos que seguir o Pai Nosso tal qual ele se encontra nos livros litúrgicos. A segunda certeza que a gente precisa ter é que a comunidade vai cantar junto. Não tem sentido o cantor cantar sozinho o Pai Nosso, o coral cantar sozinho o Pai Nosso. Então, quando cantamos o Pai Nosso, temos que garantir que todos possam participar do canto. E sim, o Pai Nosso ele está presente em duas orações do ofício divino, especialmente nas laudes e nas vésperas, que são as duas orações que também têm as preces, né? Assim como nas laudes tem prece, as vésperas tem prece, laudes tem Pai Nosso e vésperas também tem Pai Nosso. Então, nas laudes e vésperas, o Pai Nosso é sempre cantado justamente após as preces, e quando se canta, é importante manter o texto oficial e garantir que toda a comunidade possa cantar. Isso pode ser feito através de um breve ensaio, né? Importante, antes de começar uma missa, antes de começar o ofício, a gente ensaiar com a comunidade aqueles cantos que a gente quer a participação da comunidade. Então, no caso de uma missa, importante antes da missa ensaiar o refrão do Salmo responsorial, ensaiar o refrão do Aleluia, ensaiar o Santo, que são cantos que a gente quer que toda a Assembleia participe. No caso do ofício divino, a mesma coisa, ensaiar a melodia do Pai Nosso, quando é cantado, ensaiar a melodia para as preces, ensaiar uma ou outra antífona, são elementos que a gente precisa garantir a participação da Assembleia, só que a Assembleia não vai participar se não for motivada, se não for ensaiada, né? Então, a gente deve aproveitar alguns momentos antes da celebração para ensaiar a Assembleia. O ofício, ele termina com as orações de quem está presidindo. Essas orações, elas podem ser cantadas? Sim, Danilo, elas podem ser cantadas. São as orações conclusivas. É importante dizer que quem preside o ofício divino, se nós temos o ministro ordenado, é o ministro ordenado que preside o ofício divino. Se nós não temos o ministro ordenado, um ministro leigo pode presidir o ofício divino, né? Não temos uma restrição, não existe uma restrição quanto a isso. O ofício divino pode ser presidido tanto pelo ministro ordenado quanto pelo ministro leigo. E o ministro ordenado e o ministro leigo podem cantar a oração conclusiva, que tem um formato semelhante àquele formato do oremos que nós temos na missa, né? Então tem um formato muito semelhante ao oremos, é cantado em estilo de recitativo litúrgico. O canto gregoriano nos oferece duas melodias, uma melodia chamada de tom solene e uma melodia chamada de tom simples. Então, são apenas dois tons que a gente vai variando ali conforme o grau da celebração, só que podem também ser cantadas tanto pelo ministro leigo quanto pelo ministro ordenado.
Após a oração ou bênção, às vezes aparece um versículo final. Isso. Como é feito esse versículo final? Uhum. Então, a gente tem, após a oração conclusiva, em algumas celebrações vem a bênção final, e outras celebrações passa direto para esse versículo que você citou, que é o versículo conclusivo. De fato, nas laudes e nas vésperas, após a oração conclusiva, o sacerdote ou o diácono, caso presidam, eles despedem o povo com a saudação: o Senhor esteja convosco, e fazem uma bênção final do mesmo jeito que temos na missa. Quando nós temos o ministro leigo não dá a bênção final, mas ele também se inclui nesta bênção. Ele de fato diz: o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Após essa bênção do ministro ordenado ou esta conclusão do ministro leigo, a gente tem uma aclamação que é de fato o versículo final que conclui o ofício divino, e que às vezes bendigamos ao Senhor, graças a Deus, né? E este bendigamos ao Senhor, graças a Deus, também pode ser cantado, como todo o restante do ofício, né? Então, a gente chegou aqui praticamente já no final do ofício, e a gente foi percebendo que tudo pode ser cantado no ofício, e este bendigamos ao Senhor, graças a Deus, também pode ser cantado. No canto gregoriano, havia-se uma tradição de fazer melodias diferentes para cada tempo litúrgico. Então, tinha a melodia do bendigamos ao Senhor, graças a Deus, para o tempo da Quaresma, a melodia para o tempo da Páscoa, a melodia para o tempo do Natal. Então, no repertório de gregoriano, a gente tem uma variedade de melodias para esse bendigamos ao Senhor, graças a Deus. E quando cantamos em nossas comunidades, a gente pode também usar essas melodias inspiradas no gregoriano, ou compor outras melodias, ou utilizar de outras fontes que temos repertório em língua portuguesa para cantar no ofício divino. Professor, quais são as antífonas de Nossa Senhora? Em que hora e como elas podem ser cantadas? Muito bem, as antífonas de Nossa Senhora, elas gozam de uma grande devoção do nosso povo, uma devoção popular. Elas entraram, de fato, no ofício por conta de uma prática devocional ali no século XI. A gente, quando faz uso aqui do termo antífona, né, de fato uma antífona no sentido de que é um último elemento musical deste ofício e que acontece ali nas completas, só que não vai ser um texto alternado com outras coisas, como temos, por exemplo, as antífonas que são alternadas com os salmos ou com os cânticos evangélicos. Aqui o termo antífona, ele é usado para descrever esse último elemento musical, porque de fato é um elemento musical e cantado apenas na oração das completas, né, que são a oração da noite. Essas antífonas, elas foram introduzidas no ofício divino por volta do século XI, e ela tem uma grande difusão ali no século XI, graças às ordens religiosas, os pregadores, como os franciscanos, os dominicanos, que de fato acabaram difundindo bastante essas antífonas. Então, elas estão presentes no ofício das completas. Até a última reforma do Concílio Vaticano II, eram 4 as antífonas de Nossa Senhora e eram ligadas aos tempos litúrgicos. Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, nós encontramos ligações diferentes dessas antífonas de acordo com aquele modo que nós falamos no início da nossa conversa. Se é um modo ligado aos mosteiros, então vamos ter uma antífona própria para o advento, uma antífona própria para a quaresma, uma para a Páscoa e para um tempo comum. Se estamos no cursos romanos, ou seja, no modo romano, a gente só tem a obrigação de cantar a Regina Coeli, Rainha do Céu, no tempo da Páscoa, e as outras antífonas, que são Salve Rainha, Ó Mãe do Redentor do céu à porta, e Ave Regina Coelorum, e a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, são 5 antífonas. A gente pode cantar aleatoriamente ao longo de todo o ano litúrgico. Já no ofício monástico, essas antífonas são, de fato, ligadas aos tempos litúrgicos. Muito bem. Eu convido a você que está assistindo, que deixe nos seus comentários aí perguntas ao professor, né?
para que ele possa responder. Eu tenho uma pergunta, professor, na verdade duas, tá? Eu queria fazer para o senhor. O ofício pode ser integrado dentro da missa? Se sim, como fazer essa integração, como rezar o ofício dentro da celebração da missa? Certo, muito bem. O ofício ele pode sim ser integrado dentro da celebração da missa. De fato, ele acontece com normas próprias. Quando a gente pega o documento da Instrução Geral da Liturgia das Horas, nós vamos encontrar um capítulo que vai explicar como se faz essa junção da missa com o ofício divino. De maneira geral, a mais comum, a regra que a gente tem de maneira mais prática é assim: a gente faz os salmos em substituição ao ato penitencial. Então, no lugar do ato penitencial, tem lugar a salmodia, com todas as suas antífonas. Terminada a salmodia, a gente pode fazer ou pode omitir o Kyrie eleison, Senhor, tenha piedade de nós, e aí vai para o Glória, quando Glória é prescrito, a missa segue normal. No momento da oração dos fiéis, pode ter uso as preces do ofício divino, e após o cântico de comunhão, antes da oração, depois da comunhão, canta-se o cântico evangélico, de acordo com a hora que está sendo celebrada. De manhã, o Benedictus, à tarde, o Magnificat. Né? Então, mais ou menos é essa estrutura. E o hino que existe nas laudes e nas vésperas pode ser cantado como canto de entrada. Então, em substituição ao cântico de entrada, pode-se cantar o hino que está prescrito, ou pode omitir o hino e cantar apenas o cântico de entrada da missa. Então, essa é a regra mais geral para a junção do ofício divino com a missa. Perfeito. A minha segunda pergunta é sobre o uso de instrumentos musicais. Tem alguma restrição, alguma recomendação? É recomendável cantar a capela? Excelente pergunta, porque a gente às vezes encontra a dificuldade em entender que o instrumento musical ele está a serviço da liturgia como um instrumento que deve ter a sua função própria, e especialmente no que diz respeito à liturgia das horas, como um instrumento acompanhador da liturgia das horas, para dar suporte, para dar sustentação. Então, nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, numa salmodia, a gente vai ter um instrumento que pode ser o órgão, como também pode ser o violão, um violão que possa funcionar de maneira como se fosse um saltério, ou seja, como se fosse uma harpa acompanhando os salmos, dando suporte e sustentação. Não vai ser um momento de execução deste instrumento de forma a executar um solo, por exemplo. Nós não vamos ter no ofício divino nenhum momento para solo dos instrumentos, mas ele pode ser um instrumento acompanhador. Se é para ter um solo, poderíamos, por exemplo, fazer um solo quando acontece uma procissão de entrada no ofício divino. Então, durante a procissão de entrada do sacerdote com os ministros, o órgão ou outro instrumento faz um solo. Quando chega no altar, aí vai fazer o recitativo e começar a celebração. E quando termina, também pode tocar um solo para fazer a procissão final. Mas, ao longo do ofício, de fato, não existe um momento específico para o uso de solo dos instrumentos. Ele vai funcionar como um instrumento acompanhador. E um acompanhamento que seja um suporte e um suporte delicado à oração. Não podemos ter um instrumento que tenha mais ruído do que, de fato, a delicadeza de acompanhar um salmo, a delicadeza de acompanhar um cântico evangélico. E é importante dizer que, enquanto se canta, a comunidade canta, ele perceber se é o momento em que toda a comunidade vai cantar junto, ou se ele vai acompanhar um solista, e ter uma dosagem do volume dos instrumentos, da maneira como tocar, para que, de fato, ele cumpra esta função de acompanhador. Então, a gente pode dizer que, no ofício divino, o instrumento ele tem muito mais uma função de acompanhamento
do que, de fato, uma função de solista. Ao longo da história, teve função de solista, mas uma função que foi suprimida, né? Exemplifico. Num determinado momento da história, havia-se, por exemplo, o cântico evangélico, que era alternado entre canto gregoriano e órgão, mas o órgão tocava o versículo do cântico evangélico. Então, cantava-se a comunidade o primeiro versículo, o órgão fazia um versículo só instrumental, aí já ia para o terceiro versículo. Então, o órgão substituía aquele versículo do salmo, né, ou do cântico evangélico. Isso não pode mais ser feito após o Concílio Vaticano II. Esta prática, que é chamada de prática da alternatio, ela não existe mais dentro da celebração da liturgia. Pode ser utilizado em forma de concerto. Então, entendendo a função do instrumento, ele é muito bem-vindo e dá todo o suporte para a oração. Certo, muito bem. Né? Agora nós temos algumas perguntas que foram enviadas pelos que estão assistindo, né? A Lígia Jorge Leocadio Cruz. Ela pergunta assim, quem pode fazer as orações da hora? Muito bem, Lígia, muito interessante a sua pergunta. Veja só, a gente pode rezar as orações das horas em casa, né? Dentro do ambiente familiar, como um momento de espiritualidade. Hoje em dia, inclusive, nós temos aplicativos de celular que trazem o texto da liturgia das horas, conforme o calendário litúrgico. Inclusive, existem aplicativos que até trazem o canto dos monges acompanhando alguns cantos para a gente poder cantar junto, né? Então, existe aplicativo para a gente poder rezar, existe liturgia publicada, uma revistinha de liturgia das horas para a gente poder rezar, existem os livros, existem sites, então a gente pode ter a liturgia das horas como um momento pessoal e familiar de oração, como também podemos rezar e deveríamos rezar a liturgia das horas dentro da comunidade, no seio da comunidade. Então, nas paróquias, poderia ter momentos para a oração das horas, tanto as horas mais importantes do dia, como as laudes, as vésperas. Nas solenidades e festas, poderíamos ter, por exemplo, uma solenidade, abrindo a solenidade na tarde do dia anterior, as vésperas celebradas em comunidade, né? Então, a liturgia das horas, após o Concílio Vaticano II, e eu acho que também como sendo uma própria reminiscência daquela época em que São Francisco de Assis pede para todos os seus frades rezarem de forma privada a liturgia das horas com o uso do breviário. A gente pode, então, ter esse uso em casa, na vida familiar, como momento de espiritualidade, como também podemos rezar em nossas paróquias e comunidades. Nós temos aí a pergunta do nosso seminarista Gustavo Martins. Ele pergunta assim: é possível alternar a recitação do ofício divino entre o vernáculo e o latim? Se sim, em quais momentos é possível recorrer à liturgia litúrgica oficial da Igreja? É excelente a sua pergunta, porque às vezes a gente encontra muitas dúvidas com relação a isso, né, com o uso da língua latina. E o próprio Papa Paulo VI, ele recomenda, num dos seus discursos, que a gente não perca o uso da língua latina. São João 23 também já incentivava que em Roma se deveria cantar melhor a língua latina no ofício divino, e depois isso vai ser recomendado pelo Papa Paulo VI, está na própria Constituição Laudis Canticum, que a gente pode ter o chamado bilinguismo. O que é o bilinguismo? Partes rezadas na língua latina e partes rezadas na língua vernácula. Explico melhor como isso pode ser feito. A gente poderia deixar na língua latina aqueles elementos que são elementos mais musicais e que são muitas vezes ligados a uma única melodia. Por exemplo, as antífonas. A gente tem, em canto gregoriano, antífonas para todas as melodias, melodias para todas as antífonas do ofício divino. Então, as antífonas poderiam ser realizadas em latim, cantadas em latim, e o texto do salmo, para que a gente pudesse beber dessa fonte de espiritualidade, poderia ser rezado em língua vernácula. É assim, por exemplo, que são rezados
os ofícios divinos na Basílica do Vaticano, nas celebrações presididas pelo Papa. As antífonas são rezadas em língua latina. O texto dos salmos é cantado em língua italiana, né? Porque justamente favorece esse aprofundamento do conteúdo espiritual dos salmos. Acredito também que alguns hinos a gente poderia, especialmente aqueles hinos que fazem parte da tradição da igreja, a gente poderia, de vez em quando, conservar o uso da língua latina. Por exemplo, Veni Creator Spiritus, que é o hino do Espírito Santo, né? É um hino tão bonito, uma melodia fácil de cantar. Poderíamos manter o Veni Creator em latim. Ave Maristela, que é um hino belíssimo de Nossa Senhora. Então, a gente tem uma seleção de elementos que podem ser cantados em língua latina. Isso está previsto pela Constituição Apostólica. É importante a gente frisar isso, né? Que é direito de todos que esse bilinguismo aconteça. As antífonas de Nossa Senhora, Regina Coeli, Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum, Subitum Praesidium, a gente também poderia cantar tanto em latim quanto em língua portuguesa. Eu acredito que, assim, a regra para a gente decidir o uso do bilinguismo, ela vai muito, ela está muito relacionada à comunidade que está celebrando. Então, a gente precisa perceber se aquele elemento em língua latina, se vai ser um elemento que vai trazer fruto espiritual para a comunidade, ir familiarizando a comunidade também com aquela língua que é um tesouro da igreja e que não pode ser perdido. Então, aos poucos, ir familiarizando para ter esta alternância de um ou outro elemento em língua latina, conforme nos prescreve, então, os documentos de liturgia. A Maria Margarida, ela pergunta assim: nas missas, estamos cantando o refrão do Salmo. Estamos fazendo certo? Sim, Maria Margarida. O Salmo deveria ser sempre cantado. E quando ele não pode ser cantado, pelo menos o refrão nós deveríamos cantar. E isso está na instrução geral do Missal Romano, também está na instrução do lecionário. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de cantar o Salmo por inteiro na missa, cantamos por inteiro. Quando não temos a oportunidade de cantar todo o Salmo, cantamos ao menos o refrão. Então, está fazendo corretamente, sim. E é importante cantar este salmo ou inteiro ou cantar apenas o refrão. E aí, quando canta o refrão e não pode cantar o restante, recita-se de maneira poética os outros versículos do salmo. A Vânia Marins, ela pergunta assim: queria saber se é permitido o barulho da bateria na celebração da Santa Missa, na hora do Salmo, porque é difícil de escutar o Salmo. Uhum. Eu vou responder para a Vânia Maria com relação ao uso da bateria, fazendo uma comparação para a gente entender um pouco a questão dos instrumentos. Quando a gente escuta, por exemplo, uma orquestra tocando, a gente tem, às vezes, 50 instrumentos. Só que os 50 instrumentos não tocam o tempo todo. Eles vão tocar alternadamente e, de repente, nos momentos mais festivos de uma sinfonia, aí a gente tem o uso dos 50 instrumentos tocando juntos, e quando isso acontece, provavelmente a percussão também está participando. A mesma coisa acontece na celebração da missa. Não é porque nós temos uma riqueza de instrumentos numa determinada paróquia ou comunidade que nós devemos colocar todos os instrumentos tocando do começo ao fim da missa, porque isso acaba trazendo para a celebração uma certa monotonia, porque fica tudo igual, fica tudo do mesmo jeito. Então você canta o salmo responsorial do mesmo jeito que canta o aleluia, do mesmo jeito que canta as oferendas, a música parece que é sempre a mesma, porque todos os instrumentos estão participando o tempo inteiro. Então, assim como numa orquestra, a gente tem uma participação dos instrumentos que é variada,
Tem hora que tem solo de uma flauta, tem hora que tem só as cordas tocando, tem hora que tem só os metais tocando. Então, na missa também deveríamos ter uma participação variada dos instrumentos, não colocar os instrumentos tocando o tempo todo. E aí, no que diz respeito ao canto dos salmos, na missa, é só a gente pensar, o que é mais festivo? É o canto do Aleluia ou é o canto do Salmo responsorial? Provavelmente é o canto do Aleluia. Então, se tivermos que pensar na participação da percussão, deveríamos deixar a percussão para o Aleluia e deixar o salmo sendo tocado apenas pelos instrumentos que fazem um acompanhamento harmônico, que vão dar uma sustentação. Porque justamente o salmo é um cântico de meditação e não de movimento. É um cântico em que nós vamos responder à palavra de Deus e os instrumentos precisam nos ajudar nessa resposta de maneira orante e não de maneira exultante, de maneira festiva, de maneira jubilosa, como nós teríamos no Glória, como nós teríamos no Santo, como nós teríamos no momento da aclamação evangélica. Então, precisamos dosar o uso dos instrumentos para que não fiquem tocando do começo ao fim da missa e perceber o sentido de cada parte da missa e, de acordo com o sentido espiritual de cada parte da missa, escolher se deve ou não um instrumento tocar. Ainda levando uma coisa em consideração. O uso dos instrumentos é algo que deve ser legislado pelo bispo de cada lugar. Isso é algo que a Constituição do Vaticano II nos coloca, né? O órgão é um instrumento litúrgico por excelência e está permitido em todas as celebrações. O uso dos outros instrumentos, ele é de acordo com o costume do lugar, aprovado ou não pelo ordinário do lugar. Então, a gente, como tem aqui na nossa live pessoas de diversos lugares do Brasil, é importante dizer isso, porque às vezes na sua diocese, o seu bispo está dizendo para não ter o uso da percussão na celebração. O seu bispo pode fazer isso. Na sua diocese, o seu bispo está permitindo. O seu bispo pode fazer isso. Então, isso é de acordo com a legislação permitida por cada ordinário do lugar. Professor, eu tenho agora uma última pergunta e depois eu tenho um pedido. Tá bom. Vamos então à pergunta. Essa pergunta, ela foge um pouco do ofício, ela é relacionada à missa. Uhum. Mas eu achei importante porque causa uma certa dúvida, uma certa confusão na mentalidade das pessoas. Uhum. Em algumas celebrações, a gente encontra as sequências. Por exemplo, na missa de Corpus Christi, de Pentecostes, de Páscoa, né? Uhum. Então, o senhor poderia explicar brevemente sobre as sequências? É um cântico, é um salmo, é um hino? Uhum. Como cantá-las? Tá. A gente explica a história das sequências através da explicação da origem do nome. Por que chama sequência? Porque seguia alguma coisa, né? Era seguida a alguma coisa. E o que de fato seguia? Seguia o cântico do Aleluia, né? Na época da Idade Média, quando nós tivemos a inserção dos aleluias que eram feitos de maneira ornamentada, a gente sempre ornamentava a última sílaba da palavra aleluia. Então, aleluia! E esse A final, ele ganhava muitas notas, às vezes 30, às vezes 40, às vezes 50 notas. Santo Agostinho comenta sobre isso, dizendo que chama-se júbilo aleluiático. É um momento em que a gente até descreve desta forma, e é muito interessante, que a gente fica embebecido pelo canto desse júbilo aleluiático. No momento em que esse aleluia ganha tantas notas sobre a última sílaba, era difícil decorar a melodia. E para que a melodia pudesse ser decorada, foram criados textos para que a gente pudesse colocar em cada nota uma sílaba de um texto, e essas sílabas ajudariam na memorização da melodia. Esse texto, chamado de tropo, deu origem ao que nós chamamos de sequência, que por volta da Idade Média eram cerca de 3.500 sequências na liturgia. Nossa, mas não tem nem 3.500 celebrações. De fato, não tem. Só que na Idade Média a criatividade era tão grande que, às vezes, para uma mesma celebração, a gente tinha umas 10 sequências diferentes e que poderíamos escolher
qual sequência cantar na celebração. O Concílio de Trento, ele vai reduzir as sequências, deixando apenas a sequência para o dia de Páscoa, a sequência para o dia de Pentecostes, a sequência para o dia de Corpus Christi e a sequência para a Missa dos Falecidos. Eram estas as 4 sequências. Em 1700 e pouco, é incluída uma nova sequência resgatada, uma sequência que já existia, que é a sequência para a festa de Nossa Senhora das Dores. Estava a Mãe Dolorosa, uma sequência de tradição popular dos franciscanos, muito bonita. Então, a gente fica com 5 sequências de 1700 e pouco, até chegar no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II faz uma reforma nessas sequências. Destas 5 sequências existentes, a sequência de Páscoa passa a ser obrigatória, para ser cantada no domingo da Páscoa e opcional na 8ª da Páscoa. A sequência de Pentecostes fica também como uma sequência obrigatória. As outras 2 sequências de Corpus Christi e a sequência de Nossa Senhora das Dores passam a ser de forma facultativa. E como o texto dessas sequências é um texto longo, ainda tem uma versão longa e uma versão breve. Então, você vai encontrar a sequência de Corpus Christi na versão longa e na versão breve. E de Nossa Senhora das Dores, também versão longa e versão breve. E a sequência para as missas dos mortos, o Dies Irae, ele passa a ser dividido em 3 partes e cantado como um hino das últimas semanas do tempo litúrgico. Então, de fato, passamos a ter apenas 4 sequências no rito romano. Digo que é no rito romano, porque no rito monástico existem outras sequências. Por exemplo, no dia de São Bento, existe uma sequência que os beneditinos têm o direito de cantar em suas celebrações. No dia de São Francisco, próximo domingo, dia 4 de outubro, os franciscanos também têm uma sequência belíssima de São Francisco e que podem cantar. Agora, a execução dessas sequências são sempre cantadas, porque de fato nasceram como canto, né? Podem ser cantadas em língua vernácula, podem ser cantadas em língua latina, só que são sempre cantadas. Uma outra coisa que mudou após o Concílio Vaticano II, o lugar dessas sequências. Antes do concílio, eram cantadas após o Aleluia, porque nasceram assim como sendo uma sequência, um segmento do Aleluia. Após o Concílio Vaticano II, foram colocadas para antes do Aleluia. Então, após a segunda leitura, a gente faz o canto das sequências. Certo. E este canto, ele é cantado do ambão ou do coro mesmo? É um canto que faz parte, não é um canto do solista, é um canto, nasceu como sendo um canto do coro. Então, sendo um canto do coro, é cantado do coro. É claro que, na ausência do coro, ou na ausência de alguém que possa cantá-lo, a gente pode ter um salmista que do ambão possa cantar o salmo, só que a sequência. Mas se o coro está presente, se o grupo de canto está presente, é o grupo de canto que canta a sequência lá do lugar onde eles estão ao longo da celebração. Tá certo, muito obrigado. Eu havia dito que era a última pergunta, mas apareceu mais uma da Natália Maria. Ela diz assim: na missa, o evangelho deve ser lido ou cantado? Muito bem. Ele ganharia um destaque todo especial se fosse cantado, né? Porque, de fato, a gente estaria dando um destaque para a palavra de Deus. Um destaque que já é dado por outros elementos. A gente fica de pé, a gente tem um canto aclamatório, a gente escuta com atenção ao ministro, a gente tem o uso do incenso. Então, ele já tem todo um destaque especial na missa. E ganharia um destaque maior ainda se fosse cantado, e na sua origem, ao longo da história, foi cantado. E em canto gregoriano, recebeu cerca de 3 melodias diferentes para ser cantado, e uma outra melodia um pouco mais elaborada para ser cantado na Semana Santa, quando nós temos as paixões, no Domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa, a paixão com a participação de 3 personagens, aí o canto gregoriano tem ainda melodias específicas para isso. Mas eu diria que seria muito interessante, muito bonito e valorizaria
muito mais o texto do Evangelho se ele fosse cantado em nossas comunidades, e isso é permitido pela legislação que regulamenta o uso do canto nas celebrações. Tá certo. Agora, eu tenho um pedido ao professor, né? É meio de improviso, né? O senhor poderia executar brevemente um pedacinho de uma antífona, de um salmo, ou de um canto a Maria? Uma palhinha para a gente? Vamos, então, fazer uma antífona de Nossa Senhora? Acho que ficaria bonito, né? Podemos fazer uma antífona de Nossa Senhora. Deixa eu pegar alguma coisa por aqui, né? Eu aproveito que vou pegar alguma coisa para poder mostrar alguns livros que eu acho que é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que vão perguntar: quero cantar a Liturgia das Horas na minha comunidade, onde eu encontro melodias para cantar? É uma pergunta que sempre fazem. Bom, a gente tem 2 livros que foram publicados pela CNBB, publicados pela editora Paulus, chama-se Liturgia das Horas Música, que tem todo o ofício divino cantado com todas as partes que a gente comentou aqui hoje. Todas as antífonas, todos os salmos, todos os hinos. Então, é muito interessante esse material. Também temos um material um pouco mais antigo, mas também existe, Liturgia das Horas, Cantate Domino, das edições Loyola, e que foram feitas pelas monjas beneditinas de Olinda, então inspirado no canto gregoriano. É um material muito interessante, inspirado no canto gregoriano em língua portuguesa. Outros 2 materiais que eu quero mostrar são dos monges de Ponta Grossa, que fazem também uma releitura do canto gregoriano em língua portuguesa. Um deles é o Inário Monástico, que é os hinos da Liturgia das Horas em língua portuguesa, todos os hinos da Liturgia das Horas. E também de Ponta Grossa, o Saltério Monástico, que aí são as antífonas e os salmos para a Liturgia das Horas. Agora vamos pegar alguma coisa para a gente cantar aqui conforme o seu pedido. Vamos cantar alguma coisa em gregoriano para fazer uma homenagem à Nossa Senhora. Deixa eu só abrir aqui. Vamos cantar, então, em gregoriano: à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. É o Subtum Presidium. Subtum Presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Muito bem, muito obrigado. Muito bonito, né? Eu gostaria agora que o senhor divulgasse os cursos que o senhor ministra, né? Para quem desejar participar ou fazer. Muito bem. Vamos lá, então. Neste tempo de pandemia, a gente está tentando estar mais próximo das pessoas, oferecendo alguns cursos que são, de fato, oferecidos na Escola de Música da Arquidiocese de Campinas, no CEMUC. Então, é uma maneira da gente estar próximo das paróquias e comunidades, oferecendo os cursos que, de fato, são ministrados de forma regular aqui na Escola de Música. Então, nós temos o curso de Introdução ao Canto Gregoriano, é um curso online, para aqueles que querem ser introduzidos no canto gregoriano, saber a história, quando surgiu, saber as formas, os primeiros passos na notação gregoriana, que é uma notação diferente da de música moderna, então curso de introdução ao canto gregoriano. Depois temos os cursos de semiologia gregoriana, que é para aqueles que já têm um conhecimento em gregoriano e vão ser introduzidos nos antigos neumas, né, medievais do canto gregoriano.
Depois temos o curso de Fundamentos Teóricos da Técnica Vocal para o Canto Coral, que é um curso de técnica vocal com todos os pilares do canto, a boa respiração, a postura, a ressonância, a afinação, a homogeneidade, dicção, né? Temos um curso também para aqueles que admiram o idioma latino, e é um curso de dicção para a música sacra para ensinar a pronúncia do latim. Não é um curso onde vamos aprender a gramática do latim, não é isso. É um curso de aprendizado da pronúncia do latim, então dicção para o latim. Aí temos os cursos de História da Música, são 2 cursos. Temos um curso de História da Música Sacra, que pega desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, percorrendo toda a história da música ocidental, e um curso de História da Música no Brasil, que pega desde o descobrimento do Brasil, chegada da corte de Dom João VI, como é que a música acontecia na Capela Imperial, depois os compositores que tivemos aí no Brasil colonial, por exemplo. Muito interessante esse curso. Temos o curso de Iniciação à Regência Coral, que vai praticar os gestos essenciais da regência, entender a função do regente e como deve ser a sua relação com o coro, em vista da criação de coros, né? Então, para auxiliar aqueles que desejam formar pequenos coros em suas paróquias e comunidades. Temos um curso de Musicologia Litúrgica, que é um curso muito interessante, que estuda as partes cantadas da missa, tanto no que diz respeito à história destas partes, quanto à legislação para a execução dessas partes. Por exemplo, Glória. Quando surgiu Glória? Né? Qual é a história do Glória? Como é que ele evoluiu? E o que a gente pode ou não pode para executar o canto do Glória? Então, a gente vai rever toda a legislação. E, por fim, o curso de Legislação Litúrgico-Musical, que é um curso de estudo dos documentos sobre a música sacra. A gente estuda todos os documentos da música sacra, desde o motu próprio Tralé Solicitudine de São Pio X, escrito em 1903, até o último discurso do Papa Francisco sobre música, pronunciado em novembro do ano passado. Então, é um curso muito interessante, estudando os documentos sobre música sacra. Todos esses cursos são ministrados de forma online e podem, aqueles interessados, entrar em contato conosco através do CEMUC, da Escola de Música da Arquidiocese de Campinas. Temos um WhatsApp, vou pedir para depois a gente divulgar o número, 199601 2300, 199601 2300, e a gente passa todas as informações para o curso. Ok, então fica aí um convite a você para participar, fazer esses cursos, enriquecer aí o conhecimento de vocês. Gostaria de chamar o Padre Thales. Muito bem, acompanhei com bastante atenção e entusiasmo toda a exposição. Quero parabenizá-lo, Cleiton, pela exposição, também pelo seu belo trabalho realizado aí na Arquidiocese de Campinas, e também todo o regional aqui Sul da CNBB. Eu tive contato com o seu trabalho lá no Mosteiro em Vinhedo, onde tem um primo que lá está, Dom Gabriel, um grande amigo também, Dom Pio, que lá residem. Então, um trabalho muito belo, muito bonito, muito importante. Eu tenho certeza que todos que puderam acompanhar e que acompanharão esta live posteriormente poderão se enriquecer muito, poderão, assim, também encontrar dicas e caminhos para integrar na própria vida celebração do ofício divino, nas nossas comunidades e assim por diante. É um desejo que o Papa Paulo VI expressa na Laudes Canticum e que nós gostaríamos também de fomentar na nossa diocese e em todas as dioceses que puderem ter contato com essas formações. Então, assim, Deus lhe pague, Deus o abençoe muito. Aproveito para agradecer também o seminarista Danilo, que compõe a Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Lorena. Obrigado, Danilo, pelo empenho, por sua dedicação. E Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Um grande abraço e até a próxima formação. No mês que vem, teremos mais uma live nesse estilo, muito próxima do que tivemos hoje, com o mestre, professor, padre Francisco Inácio, salesiano de Dom Bosco, um professor também, assim como o Cleiton, de uma competência extraordinária,
que nos enriquecerá a todos. Então, nós divulgaremos nas redes sociais da Diocese de Lorena, da Pastoral Litúrgica da Diocese de Lorena, este evento, esta live do mês que vem, com o professor Padre Francisco Inácio. Me despeço, então. Fica com Deus, Cleito, Danilo e todos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Padre Thales. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado ao seminarista Danilo. Foi uma alegria estar aqui com vocês, com todos que nos acompanharam. Espero que possam, a partir de agora, cantar mais o ofício divino e dar glórias a Deus através do canto. Sim. Obrigado, Cleiton Dias, nosso professor. Foi muito bom, muito enriquecedor. Agradecemos de coração. Obrigado ao Padre Thales aí pela oportunidade, né? E obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço. Com Deus.